você dar uma entendida um pouco como essa mulher ela era vista, e a hemorragia que ela tinha perpetuou-se mais do que o normal. E enquanto perpetuava o seu fluxo, ela era impura. No que ela encostasse, aonde ela sentava, a cama, as roupas da cama, era impura. Se alguém relasse, encostasse nela, eu quero que você tente imaginar uma mulher nesse período, com todo olhar crítico, com todo olhar religioso, com todo olhar da lei, com todo olhar preconceituoso da época. Imagine o que ela estava vivendo. E de repente, 12 anos depois, ela não suportando mais, gastando tudo que tinha para tentar sair desse deserto, para tentar sair daqueles momentos que eu e você enfrentamos, que não aguentamos e não suportamos mais. E talvez você que entrou aqui diga assim: eu já estou há tantos anos nisso, eu já gastei todas as minhas fichas, eu já investi tudo que eu tinha em minhas mãos para sair desse buraco e não saio. O que fazer? Você precisará ousar um pouco mais. O texto diz que ela ousou ir até Jesus, mas o texto diz que Jesus estava cercado por uma multidão. O risco dela encostar em alguém encostar na roupa dela, que era impura. E se alguém encostasse na roupa dela, que era impuro, seria considerado impuro. Imagina o que ela não ouvia. Imagina o que não falavam. Imagine como ela era tratada. Imagine as feridas. Imagine a angústia. Imagine 12 anos. Imagine ela sentando numa cadeira, e depois de ela sentar na cadeira, você só joga essa cadeira fora. Ninguém mais senta nessa cadeira. E ela sentou, ela usou esse tecido, joga esse tecido fora, não serve. Não, aqui você não senta não, porque se você sentar nesse tecido, você vai contaminar, vai ficar impuro. Imagina o que ela não ouvia. Imagina o que ela não vivia e não sentia. Escute isso. Todos nós corremos o risco de passar por um momento de impurezas, aonde parece que tudo que a gente põe a mão nós contaminamos. Parece que todo lugar que nós entramos nós contaminamos aquele lugar. As pessoas se afastam, as pessoas falam coisas duras, a vida lhe apresenta coisas duras. Pastor, o que fazer? Ouse avançar. Mas ela decidiu ousar. Ela decidiu arriscar o que ela tinha. Não mais com os médicos que não podiam fazer nada. E o texto ele é muito claro, porque se você vê nos evangelhos em Mateus, Marcos e Lucas, ela gastou tudo o que ela tinha, não resolveu o problema e diz que ela veio a piorar ainda mais. Imagine você gastar tudo que você tem e em vez de melhorar, você piora. Imagine a mente psicológica. Imagine internamente como essa mulher não estava. Mas, quando ela ouviu falar que Jesus estava ali, passando, indo em direção à casa de Jairo, e ninguém podendo curá-la, gastando tudo que tinha, ela ousou adentrar dentro da multidão, porque dizia consigo: se eu ao menos tocar em seu manto, eu ficarei imediatamente curado dessa hemorragia. E aí ela avança, ela toca em Jesus, e quando ela toca na orla do manto de Jesus, Jesus para. Ele diz: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Pedro diz: mestre, mas você está cercado pela multidão. As pessoas estão comprimindo o Senhor, as pessoas estão encostando no Senhor. Como iremos saber quem te tocou? Ele diz: alguém me tocou diferente, alguém me tocou com fé, alguém me tocou com a sua necessidade. Escute isso: a nossa fé faz Jesus parar. Não importa a direção que ele está indo, o que ele esteja fazendo, a sua fé. E Hebreus 11:1 diz
diz que a fé, ela é a convicção, a certeza do que eu não vejo, mas eu espero. A fé, ela é o firme fundamento das coisas que eu não estou vendo, mas que eu espero que vai acontecer. Quando aquela mulher, ela entra no meio da multidão, talvez ouvindo críticas, talvez as pessoas saindo dela, talvez as pessoas xingando ela, não sei, mas se arrastando ali, ela ousa no seu coração se aproximar de Jesus. Ela ousa no seu coração tocar em Jesus. Por que o senhor está dizendo isso, pastor? Porque a fé transformou a vida dela. A fé transformou a história dela. A fé fez com que ela não fosse mais a mesma pessoa. Pastor, por que o senhor está dizendo isso a nós nessa noite? Porque Deus está dizendo algo a mim e a você. Você precisa ousar um pouco mais. Há pessoas limitadas em zonas de conforto, e às vezes elas aceitam uma situação, aceitam estar há 12 anos padecendo disso. Escute isso: a fé que está em sua vida é para levá-lo a avançar, é para levá-lo e levá-la a viver aquilo que o homem não explica. Então você que entrou aqui hoje, que talvez tenha uma causa parecida com a causa dessa mulher, uma causa impossível aos homens, difícil aos homens, uma causa que você não consegue se livrar dela, um problema que talvez você não consiga se livrar dele, uma enfermidade, algo que ficou pregado a você, palavras que lançaram na sua infância, traumas que você possa carregar na sua vida. Eu quero dizer para você, a fé precisa nos levar a avançar e a nos levar a sairmos desse buraco. Escute, há uma fé aí na sua vida, há uma convicção, uma certeza que te trouxe aqui hoje, e não é sobre religião, e não é sobre a placa da igreja, o nome da igreja, mas é sobre convicção de que existe um Deus capaz de estar à sua frente, existe um Deus capaz de resolver, existe um Deus, ainda que você não conheça como deveria, ainda que você não tenha todas as respostas, você precisa crer. Há um Deus do céu, e esse Deus tem controle de todas as coisas. E nessa noite esse Deus, Ele quer que eu ouse avançar, que eu reconheça a situação que eu estou. Qual é a situação que eu estou? Eu estou há 12 anos sofrendo. Eu já tentei tudo que eu podia tentar. Eu já tentei amizades, eu já tentei balada, eu já tentei tudo, e eu continuo com uma máscara de felicidade e angustiado e amargurado por dentro. Aquela mulher diz: não importa o que vão falar de mim, não importa, eu já gastei tudo que eu tinha com os médicos, eu já procurei os melhores, agora só o médico dos médicos pode resolver. Escute, você precisa ter ciência que há momentos na sua vida, querido, que pastor não resolve, padre não resolve, patrão não resolve, dinheiro não resolve, mas somente Yeshua, somente Yahvé, somente o Espírito Santo pode entrar, somente Ele pode convencer, somente Ele pode abrir, somente Ele pode fazer. Quando você tem essa certeza de que há momentos que você não vai conseguir resolver com a sua influência, com as pessoas que você conhece, há momentos que não vai te trazer virtude nenhuma ficar escondido atrás dele, mas você tem que dar um passo de fé, que você precisará crer, que você precisará agir crendo que Deus vai fazer, por fé. E fé é convicção e certeza do que eu não vejo. Então você precisa ousar avançar. Êxodo 17 fala de um momento na vida de Moisés, para mim ser bem sucinto. Êxodo 17, parte do 1, fala de um momento em que
Moisés e o seu povo também passa por um momento difícil. O texto ele diz: toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para o outro conforme a ordem do Senhor. Acamparam-se em Refidim, mas lá não havia água para beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito? Para nos matares de sede a nós, e aos nossos filhos e ao nosso gado? 4. E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés: passa, diga comigo, passa. Diga comigo assim: ouse avançar. Isso. Moisés, passa adiante do povo e toma contigo alguns dos anciões de Israel. Toma na tua mão a tua vara com que feriste o rio e vai. 6. Eis que eu estarei ali, adiante, à frente de ti, sobre a rocha em Horebe. Tu ferirás a rocha, dela sairão águas, que o povo beberá. Moisés assim o fez, diante dos olhos dos anciões de Israel. O que esse texto ele traz para nós? Você, no versículo 1, é bem claro. O povo estava andando de um lugar para o outro, Êxodo 17:1. Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o que? O mandamento, a ordem do Senhor. Então escute, eles estavam debaixo de uma ordem, diga assim, ordem, diga assim, mandamento. Eles partiram do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo a ordem, o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim. Escute isso. Esse povo havia ficado praticamente 4 séculos no Egito. Depois de 4 séculos no Egito, Moisés é usado por Deus para libertar o povo hebreu da escravidão do Egito. Moisés parte do Egito com toda a congregação, fazendo as suas paradas específicas para descanso, para trazer um refrigério. Mas essas paradas específicas, entenda isso que está dizendo no versículo 1. Essas paradas estavam debaixo de uma ordem, de um mandamento. A minha versão que vem diz: toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para o outro, conforme a ordem do Senhor, o mandamento. Acamparam em Refidim, mas lá não havia água. Então eles acamparam, grava isso, acamparam num lugar que não tinha água, mas eles estavam debaixo do quê? De uma ordem. Pastor, o que o senhor quis dizer? Às vezes, a ordem de Deus para nós é que nós venhamos parar e montar acampamento em lugares que não tem água. E isso é uma loucura. É uma loucura compreender isso. Esse texto está falando com você. E aí quando eles param, segundo a ordem do Senhor, em Refidim, que não é a parada final, é o processo. A parada final é Canaã, terra prometida. Saíram do Egito em direção a Canaã, mas eles têm que fazer uma parada aqui em Refidim, conforme a ordem, o mandamento do Senhor. Porém, aonde o Senhor manda eles pararem, não tem água. E aí, quando o povo vê que a ordem do Senhor é para que eles parem num lugar que não tem água, o que o texto diz? No verso 2: o povo começou a queixar-se, a murmurar. Escute isso, e não precisa ir longe. O capítulo 16, não precisa ir lá, depois você lê. Você vai ver que quando eles estão vivendo um momento difícil, Deus manda o maná e as carniças no capítulo 16.
quando eles param e refletir debaixo de uma ordem de Deus, Deus estabelece estações e fases para nós. Deus permite estações e fases para nós. E às vezes as estações de Deus são em lugares como Refidim, não tem água. E não precisava do povo murmurar, bastava eles se lembrarem do que Deus havia feito atrás. Não tinha alimento, que o capítulo 16 fala, Deus mandou o maná do céu e mandou as cardamizas vir alimentar. Mas o povo se esquece. Eles se esquecem e eles olham para o processo como se o processo fosse o final. Escute, quantas pessoas estão no processo? Aquela mulher do fluxo de sangue, ela entendeu que havia vida nela ainda. Ela estava num processo de luta, de angústia, de deserto, de prova, mas não era o fim. Havia chance e possibilidade no amanhã. Jesus era a chance dela. É como aquele cego à beira do caminho gritando, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. É o processo que ele estava vivendo, mas não era o fim dele. A multidão falava do que para aquele homem? Cala-se, não atrapalhe o mestre. Mas quanto mais a multidão mandava ele calar, mais ele gritava mais alto, Jesus, tem compaixão de mim. Jesus, eu estou aqui à beira do caminho. Por quê? Ele estava vivendo uma fase, uma estação, um momento. Israel estava vivendo uma fase, grava isso, segundo a ordem do Senhor. Mas aí o povo começa a se queixar. O povo, eles não querem se lembrar do que Deus fez. Estão olhando o processo como se o processo fosse o fim. Você que entrou aqui pode estar vivendo um momento terrível, mas sabe o que Deus está falando para você? Quem te falou que é o fim? Você está no processo. O fim é Canaã, é a terra prometida que manda leite e mel. Refidim, mas não tem água, passou onde eu estou, não tem vida. Mas é o processo, é o meio do caminho. Não é o fim. Aprenda, mesmo debaixo da ordem do Senhor, Cláudia, pode faltar alguma coisa. Diga assim, mesmo debaixo da ordem do Senhor, do mandamento do Senhor, pode faltar algo. Escute isso, mas não é o fim, querido. É só uma parada. Escute o que o texto fala. Eles estavam montando acampamento. Eles estavam fazendo paradas específicas e montaram acampamento. Não é moradia definitiva. Acampamento, é por um tempo, é por um período. Era apenas um acampamento conforme a ordem do Senhor, mas o destino era Canaã. Mas eles começaram a olhar o processo, eles começaram a olhar aquela fase e começaram a se queixar e começaram a murmurar, diz o verso 2. O início do verso 2. O que é acampar? Porque talvez você entrou aqui, você está acampado. Olha para mim, você está acampado em uma fase, Giovanni, nós podemos estar acampado, termos montado acampamento numa fase, por um período. Mas a gente se esquece que desde quando nós sairmos do Egito, qual foi a ordem do Senhor? Diga ao povo de Israel que marche. O povo está marchando, parou para descansar, mas a marcha não parou. O problema é que nós esquecemos que nós estamos marchando, que não chegou o fim da marcha ainda. Aí a gente olha para a parada, para o acampamento, como se fosse o fim. Deus dizendo para você que hoje, essa estação que você vive, não é o fim. É só uma parada para montar acampamento, descansar um pouco. Talvez Deus te colocar a prova e ver qual é a intenção do seu coração. E amanhã Deus mandar desfazer o acampamento e continuar marchando novamente. Então a fase e a estação sua pode ser horrível, mas ela está debaixo de uma ordem do Senhor. Debaixo de uma ordem do Senhor. Lembra do Salmo 23, verso 4? Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte. Deus não está mandando você ficar lá eternamente. E nem está falando que você vai ficar. Ainda que eu andar pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor, meu Deus, está comigo. Eu estou marchando, Ele está comigo. É só uma fase, é só um percurso, é só um espaço geográfico. Escute, grave isso no seu coração.
esse momento que você possa estar vivendo como a mulher do fluxo de sangue, como o povo de Israel, Deus está dizendo para você, é só uma fase. E você tem que ter fé para isso, não tem que depender de quem está do seu lado, você não tem que depender de ninguém, você tem que crer, ter uma convicção de que não é o fim. Porque a minha Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem, Tainá, aquilo que Deus tem reservado para mim e para você. Agora, se você acha que essa parada em Refidim é o fim, meu irmão, sinto muito, tu está lascado. Porque você está condicionando alguém a sair do seu deserto. Deus está dizendo para você, depende de você. Você tem que ousar. Imagina se aquela mulher ficasse, ela estava mais 24, ela estava mais 100 anos lá com o fluxo de sangue, mas ela disse, eu não aceito mais isso, eu vou dar um passo além, eu vou avançar. E aí essa é a pergunta que você tem que fazer, porque talvez debaixo de uma ordem do Senhor você montou o acampamento, está vivendo uma fase horrível no casamento, na empresa, na vida emocional, espiritual. E aí, o que fazer? Acampar é passar o tempo, período, mas a gente esquece que estamos marchando. A gente se esquece do que a palavra diz, que o choro ele pode durar uma, mas a alegria vem logo. Então o choro não é a vida toda, é uma fase. Mas o povo de Israel não entendia isso. Eles olharam para Refidim e começaram a achar que era o fim, e começaram a queixar-se e a murmurar, a ponto de apedrejar Moisés. Moisés falou, Deus, está pegando aqui, Deus, o povo está a ponto de me apedrejar, porque não tem água, e é só uma fase. Sabe o que esse povo está esquecendo? Esse povo se esqueceu que a leve e momentânea tribulação não pode se comparar. A leve e momentânea tribulação de Refidim não pode se comparar com o que Deus tem preparado em Canaã. Eles esqueceram disso. É isso que a gente às vezes esquece. A gente olha para o momento, para a nossa leve e momentânea tribulação de Refidim, e a gente fala, poxa, eu estou com o acampamento montado, e a estação é a pior possível, e nós não temos fé o suficiente para crer que essa leve e momentânea tribulação de Refidim não pode se comparar com o eterno peso de glória que o Senhor tem preparado para nós em Canaã, com o que Deus tem preparado para nós amanhã. A leve e momentânea tribulação não pode se comparar. Romanos 8,18 diz assim, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que no amanhã será revelada a nós. É isso que Deus está dizendo para você. Escute, olha para mim, entenda, grava no seu coração. A palavra produz fé. A leve e momentânea tribulação desse acampamento da sua vida, esse momento que a sua vida parou por permissão de Deus, por ordem de Deus, mas debaixo de uma ordem. Escute, é processo, é uma fase, momento. 2 Coríntios 4,17 diz, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo em nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Olha o que Paulo diz. Você tem que entender isso aqui. Paulo diz em 2 Coríntios 4,17, os nossos sofrimentos de agora, dessa estação, desse acampamento, olha, você sabe o acampamento que você está vivendo, irmão. Ninguém tem que apontar para você, você sabe. Paulo diz, esse acampamento que eu estou vivendo, essa estação, essa fase, essa tribulação, esse sofrimento, que é momentâneo, é processual, está produzindo, gerando em mim, Paulo diz, produzindo em mim, em nós, uma glória, algo eterno, que é muito maior, muito mais valioso do que todo esse sofrimento. Escute isso. Deus está dizendo para você, aguenta firme e ouse avançar, porque essa estação, esse acampamento de Refidim está produzindo em você algo que hoje você não consegue entender e compreender, mas no amanhã, quando você pisar o pé na terra prometida, você vai olhar e vai falar, o que isso produziu em mim é muito maior do que todo o processo. O que isso gerou em mim, a fé que eu tenho hoje, a capacidade que eu tenho hoje de lidar com pressão, a capacidade que eu tenho hoje de lidar com crítica, a capacidade que eu tenho hoje de lidar com pressões amargas.
O homem que eu me tornei hoje, a mulher que eu me tornei hoje, a família que nós nos tornamos hoje, perto daquilo que nós éramos naquele acampamento de Refidim, não chega nem aos pés do que somos hoje. Por quê? Porque o processo, ele é uma ferramenta de Deus para que eu e você cheguemos no nível que Deus quer que nós venhamos estar, de fé, de ousadia, de amor, de comunhão, de intimidade com Ele. O problema é que a gente olha para o processo e descarta, e a gente começa a xingar e a brigar, porque nós queremos que Deus nos tire logo, mas às vezes Deus quer que monte acampamento. Não é um namorado, mas eu sei que você fica acampado aí por um tempo. Eu sei que ninguém gosta de ouvir isso, mas você já parou para perguntar o que essa fase está te ensinando? O que esse momento da sua vida está te ensinando? Já parou? Você já parou para pensar que isso pode produzir em você algo glorioso? Escute, diga assim: a falta de algo. Diga com vontade: a falta de algo é circunstancial. Querido, a falta de algo é um momento, é só uma circunstância. Mas o que o povo de Israel não compreendia? Eles não compreendiam isso. Não compreendiam que era só uma circunstância. Por quê? Presta atenção. Quando Deus liberta Israel, nós pregamos aqui um tempo atrás, no ano passado. Quando o povo hebreu sai do Egito, como que eles saíram? De mão banana? Pobres? Saíram com bolso vazio? Nós pregamos aqui um dia disso. O que os egípcios deram ao povo hebreu quando eles saíram? Riquezas, coisas preciosas. Escute, eles não estavam de mão banana. Tanto que depois do Senhor pede para que eles tragam as ofertas para ser edificado a casa do Senhor. Eles não saíram pobres do Egito. Os hebreus não saíram pobres, saíram com riquezas. Os egípcios deram antes dele partir. O povo se esqueceu que Moisés havia mobilizado a saída deles, e eles não saíram de mão vazias. Eles se esqueceram que Moisés enfrentou os egípcios. Eles esqueceram que Moisés fez com que eles saíssem do Egito enriquecidos. E assim como Deus usou Moisés para tirá-los do Egito enriquecidos, Deus poderia usar e iria usar novamente Moisés para eles saírem de Refidim enriquecidos, com aprendizado, com lições. A gente não entende isso. Deus está dizendo para você que hoje: eu sou o Deus que te tirou do Egito. E se você está momentaneamente acampado em Refidim, eu sou o mesmo Deus que te tirou do Egito, e posso te tirar, e vou te tirar de Refidim, porque é só um acampamento, é só uma fase. O que eles dizem no verso 3? Por que você nos fez sair do Egito, Moisés? Você nos trouxe aqui para nós morrermos? Me diga uma coisa, você que está aqui: Moisés forçou alguém a sair do Egito? Moisés pegou ali uma espada e falou: vai sair do Egito. Moisés forçou ninguém. Não. Moisés não forçou ninguém. O que eles dizem? Todo o povo, tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés, disse: por que nos fizeste subir do Egito? Para nos matar? Moisés querendo matar ele. Moisés não fez ninguém sair. Foi Deus quem tirou eles do Egito. Tanto que a palavra de Moisés não tinha valor algum para Faraó. O que Deus teve que enviar para fazer Faraó liberar o povo? As pragas. Por quê? Porque Faraó não estava ouvindo com Moisés. Moisés não tirou, e quem tirou foi Deus. Aí Moisés diz: eu? Olha o quadro. Olha o que Moisés declara: então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-nos. Moisés clama a Deus e fala: Senhor, o que eu posso fazer por esse povo? Esse povo está vivendo só uma fase, nós estamos só em mais uma parada.
segundo a ordem do Senhor, segundo o mandamento do Senhor, e só porque nos falta algo, eles já estão murmurando e questionando. Escute isso, talvez esteja faltando algo a você. Talvez está faltando algo, mas a falta de algo é circunstancial. Eles estavam em Refidim, não era o fim. E aqui eu quero caminhar para concluir. Moisés disse: eu não tenho o que fazer, estou querendo apedrejar, o que eu posso fazer por este povo? Sabe o que o Senhor diz a Moisés? No verso 5, o Senhor fala: Moisés, ouse, passa diante do povo, tome os anciões, tome pessoas em meio aos murmuradores, em meio àqueles que não conseguem se lembrar do maná, das cardonizas, do que eu fiz. No meio desses, há pessoas sensatas, há um remanescente, há pessoas experientes. Pegue os anciões, pegue os mais experientes e avance, e ouse avançar. Passe adiante deste povo, Moisés. Eu vou te levar a um lugar, e se é água que eles querem, terá água. Escute isso. Sempre vai ter alguém sensato, experiente. Ainda que muitos queiram parar em Refidim, ainda que muitos achem que lá o fim, sempre vai ter pessoas sensatas, experientes, que não se esqueceram do que Deus fez. Escute isso, essa é a minha pergunta para você. Se a sua vida está em uma estação que você não queria estar vivendo, e você precisa ousar avançar, eu te pergunto: quem são as pessoas que irá se juntar a você para que vocês ousem avançar? Assim como aquela mulher ousou avançar, ainda que carregasse 12 anos de sofrimento. Porque quando você ousar avançar, sabe o que o Senhor diz no verso 6? Quando você ousar avançar, eu vou estar logo ali à frente. Quando você ousar avançar com pessoas sensatas, com pessoas experientes, com pessoas que creem que eu posso acelerar o processo, eu vou estar logo à minha frente. Por que eu estou dizendo isso a você? Porque muitos de nós corremos o risco, olhe para mim, de estarmos vivendo uma fase, um momento, uma estação, como a mulher do fluxo de sangue, como o povo de Israel estava vivendo aqui, uma estação, um momento. E nós corremos o risco, Lucas, de olhar para essa fase, para essa estação, e achar que esse acampamento é eterno. Nessa noite Deus te trouxe aqui para te dizer: é só uma fase que você está vivendo, é só o processo. Mas me falta algo, pastor. A falta de algo no processo é circunstancial. A falta de algo é só uma circunstância. Refidim não é o fim, é só um acampamento. Você não chegou no fim ainda, querido. Canaã é o fim. O problema é que eu e você corremos o risco de olhar para o processo e achar que o processo é o fim, achar que essa estação que estamos vivendo é o fim. E Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer: você ainda não está vivendo o fim, você está em Refidim, você está no processo. Então por que você está murmurando? É só para montar acampamento, porque breve tem que desmontar acampamento e seguir em frente. Então eu quero trazer esperança ao seu coração, porque se você ousa viver com Deus, estar com Deus, você terá de viver o que está em Hebreus 11:6. Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe, que é recompensador dos que buscam. Sem fé, grava isso, sem convicção, sem certeza de que o amanhã te reserva algo melhor, sem fé você não conseguirá se aproximar de Deus. Porque diz o texto em Hebreus que é necessário, Hebreus 11:6, que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe. Fé. O que levou
teve fé, e quando ela teve fé, ela ousou. Por que o povo de Israel parou? Porque olharam para o momento do processo, para a estação, e se esqueceram de olhar com fé para o amanhã. Se esqueceram do Deus que no capítulo 16 de Êxodo havia mandado um maná do céu, a certa vez foi alimentar eles. Se esqueceram do Deus que libertou do Egito. Se esqueceram do Deus que abriu o mar vermelho. Se esqueceram do Deus provedor, abençoador, galardoador. Se esqueceram. Aí o que Moisés precisa fazer? Moisés precisa avançar. E para Moisés avançar, quem Deus manda se aliar a ele? Pessoas sensatas, experientes, pessoas conscientes do que Deus já fez e poderia fazer. E aí Deus diz: Moisés, avança diante daqueles que não conseguem ver. Talvez o seu problema é que você não consegue avançar, sair de perto de pessoas que olham para o acampamento como se fosse o fim, que olha para repetir como se fosse o fim. Talvez você não consegue pensar em Canaã e buscar Canaã, porque você está com os seus olhos igual os olhos daqueles que estão à sua volta, vendo só o momento, vendo só o processo, vendo só o deserto, vendo só a circunstância. E nessa noite Deus diz: se alguém quer me agradar, é necessário que tenha fé, porque sem fé ninguém consegue me agradar. E é necessário compreender que para se aproximar de mim, tem que crer que eu existo e que eu recompenso quem me busca. Então qual é o segredo seu? Qual é o segredo meu? Buscarmos ao Senhor, assim como aquela mulher do fluxo de sangue buscou a Cristo, porque ela disse: eu vou buscar, eu vou me aproximar, porque se eu me aproximar e tocar na orla do seu manto, eu serei curado. Isso é fé. Ela poderia ficar presa nos 12 anos, nas palavras que ela ouviu, nas pessoas que não acreditavam nela. E você vai fazer o que da sua vida a partir de hoje? Você vai ficar refém do que falam de você, do passado que deu errado, ou você vai ousar avançar e crer que Deus tem Canaã para você, que o que você está vivendo aqui é só um processo, é só um acampamento, é só uma fase da sua vida. O melhor de Deus está lá na frente. Para conquistar o melhor de Deus é preciso ter fé, é preciso ter convicção. Então aqui eu concluo essa palavra dizendo para você que entrou aqui: você corre o risco de estar debaixo de uma ordem, um mandamento do Senhor. E qual que é a ordem do mandamento do Senhor às vezes? Monte, acampamento e refindim. E o que é refindim? É um lugar que não tem água, é um lugar onde o povo murmura, é um lugar onde o povo se queixa, mas ainda assim é um lugar que está debaixo da ordem do Senhor. Então há fases da nossa vida horríveis, mas ficam debaixo de uma ordem do Senhor. Você está passando por ela, é só uma fase, não é o fim. Getsemane não é o fim, é só uma fase. O deserto não era o fim, era uma fase na vida de Moisés. Jetro foi lá, levou esperança. Nessa noite, Jesus está dizendo para você: o seu deserto também não é o fim, só que você precisa crer. Você precisa se aliar àqueles que vão ousar avançar, que vão ousar crer que o momento é só um acampamento, não é o fim. Eu quero orar com você antes de nós cearmos e agradecermos a Deus, porque escute isso: Deus está capacitando pessoas nessa noite a avançar. Você tem que fazer uma escolha. Coloque sobre os seus pés. Quero chamar os diáconos, o pastor Gori e a Nete, para entregar os elementos da ceia. Talvez os seus negócios, sua loja, seu namoro, sua vida sentimental está na pior fase. Grava isso. Sua vida espiritual, ministerial, pior fase às vezes, irmãos. Olhe para mim aqui. Vamos ceiar, já vou liberar você para ir embora. Escute isso. Olha aqui. Diga assim: uma fase. Diga assim: apenas um acampamento. Diga assim: apenas um processo, mas não é o fim. Diga assim: o fim é Canaã. Diga: eu não posso parar. Feche seus olhos. Eu quero orar com você antes de nós participarmos da ceia do Senhor. Feche seus olhos no seu lugar.
Já iremos te liberar, mas eu quero que você feche seus olhos. Deus não te trouxe aqui em vão. Talvez nessa noite você entrou aqui na casa do Senhor olhando para o processo,